Pessoal, mais uma vez me dirijo a vocês. Fazemos parte da família química, né? E rogo a esse Deus maravilhoso que todos nós continuemos bem com as nossas famílias, né? Para que tenhamos condições emocionais, psicológica e física para continuarmos nessa caminhada. Continuarmos perseverantes no papel de representação, continuarmos firmes nos nossos propósitos, de fazer sempre mais e melhor por todos os membros da família química, os quais representamos a nível nacional. Mais uma vez a gente tem aí um desafio, além dos processos de negociação que continuam acontecendo nas diversas regiões do país. Nós estamos aí iniciando as tratativas, digamos assim, para a negociação da Database Novembro. Nós já estamos indo agora para a segunda quinzena de julho. Outubro nós teremos um processo, eu acredito, de negociação, que não será fácil, todos nossos companheiros do ramo químico do Estado de São Paulo. E aí eu faço um destaque porque nós temos nos últimos anos conseguido avançar na unidade das lideranças do setor químico, da Força Sindical e da CUT, e temos conseguido aproximar as nossas pautas de reivindicação. E o que é mais importante, né, manter um diálogo franco, aberto, durante o processo de negociação. Então, parabéns ao nosso companheiro Serginho, presidente da Federação dos Químicos do Estado de São Paulo. Parabéns ao nosso companheiro Cano, presidente da Federação dos Químicos do Estado de São Paulo, da CUT, e o Serginho, que representa a Federação Filiada à Força, por terem essa maturidade necessária das nossas lideranças, que uma das poucas categorias que conseguem sentar, conversar e formalizar uma convenção coletiva, mesmo em centrais diferentes. No momento da negociação, nossas lideranças principais se unem, discutem e deliberam. Quem ganha com isso? Todos nós, em especial os trabalhadores e trabalhadoras do ramo químico do Estado de São Paulo. Foi assim na negociação de abril do farmacêutico, que vencemos um grande desafio, quando o governo dizia prorroga o processo, a negociação anterior, a convenção anterior, e fica sine die, ou seja, a qualquer momento poderá se voltar a negociar. E aí você coloca numa situação bastante delicada, além da categoria, as entidades, porque o custeio para manutenção do trabalho e manutenção dessas lideranças ativas, ele vem justamente no momento da negociação. Quero aqui também fazer um registro que foi muito positivo. Nós conseguimos fechar também a negociação dos nossos companheiros do setor de propagandista, que tem reflexo nacional, tá? Bom fazer esse registro. A negociação feita em São Paulo tem reflexo nacional. Aproveito para parabenizar os companheiros dos propagandistas do Rio de Janeiro, que tiveram recentemente homologado a fundação, a criação formal da Federação dos Propagandistas e Propagandistas Vendedores da Indústria Farmacêutica do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns, Diniz, toda a diretoria pela perseverança. E eu não tenho dúvida de que existem aí vários pontos a serem ajustados entre esse importante setor, tá, dos propagandistas da indústria farmacêutica e vendedores do Brasil. Mas nós temos aí a Federação de São Paulo, nosso companheiro, parceiro aí, o Marcelinho, que tem trabalhado muito na unidade desse segmento. Temos o companheiro Diniz no Rio de Janeiro, que agora tem homologado a federação, que já foi criada há uns 2, 3 anos atrás praticamente, eu não me recordo bem a data, mas que vinha passando por um processo de ratificação, né, do próprio Ministério do Trabalho. E a Federação dos Propagandistas do Norte e Nordeste, tá? E sem dúvida nenhuma é um momento, eu acho que essas lideranças
vão ter que, de alguma forma, parar as arestas regionais, locais e trabalhar convergindo para, quem sabe, um maravilhoso contrato coletivo de trabalho nacional que venha fortalecer a todos, tá? E a nossa confederação, como sempre, continuará à disposição, ativa, para contribuir da melhor forma possível para que isso aconteça. E aí eu quero dizer da importância que um exemplo como esse de um contrato coletivo dos propagandistas irá refletir diretamente na indústria, onde nós temos representações sindicais dos trabalhadores da indústria farmacêutica em diversas regiões que estão conosco no âmbito da confederação, e que será um passo importante, tá? Mas falando das negociações de novembro, os desafios que nós temos aí pela frente, né, é preservação. Eu acho que essa é a palavra mais forte que nós vamos ter que colocar na mesa. A preservação daquilo que temos. Talvez o momento não seja o mais recomendável para buscarmos avanços, tá certo? Não que não sejam necessários, sim, são, mas o momento não é propício. Então, a manutenção das nossas convenções coletivas será, sem dúvida nenhuma, um avanço. E assegurar a reposição do poder de compra dos trabalhadores e fazermos aí uma grande concentração, uma grande mobilização dessa importante categoria do ramo químico a nível nacional, e que temos outras categorias que também estarão em negociação com meus companheiros metalúrgicos em setembro e novembro, para exigirmos do governo federal uma tomada de decisão em relação ao que vem acontecendo no sistema financeiro. Gente, é impossível nós pensarmos em recuperação da economia, em geração de emprego, em melhoria de qualidade de vida, com os bancos extorquindo as pessoas. Taxa Selic, 2,75, e deve baixar mais 0,25. Em agosto, deve ficar em 2,5. Taxa Selic. Com mais custo operacional, os bancos vão até o Banco Central e conseguem dinheiro a 3,5, 3,7 ao ano. E colocam à disposição, com todas as exigências imaginadas, a 0,8, 0,9, 1,2, 1,3 para os empreendedores e o cidadão, juros, um cheque especial de 8% no mínimo, mais taxas, mais tarifas. Tem banco cobrando mensalidade do chamado pacote de serviço, R$70, R$80. Tem bancos utilizando-se recursos disponibilizados pelo Banco Central, não com a linha de crédito criada pelo governo, com 3,7 ao ano. Inventam lá, criam um monte de obstáculos, e o empreendedor ele desiste porque ele não consegue cumprir todas as exigências, e aí eles aparecem como salvador oferecendo a 0,8, 0,9 ao mês. Não pode continuar dessa forma. Um cartão de crédito que a pessoa não conseguiu honrar o pagamento integral, 11%, 12%, um absurdo. Isso não vai contribuir para que a gente saia desse momento. Então essas negociações, elas deverão também empunhar essas bandeiras. E aqui eu conclamo as nossas lideranças no ramo químico, que possamos difundir, possamos levar para a categoria, divulgar aquele mesmo movimento que foi feito por todo o movimento sindical brasileiro. Sindicatos, federações, confederações, centrais, redução da Selic. Estamos chegando a 2,5 ao ano. Está na hora da gente fazer a mesma coisa. Vamos para a porta do Bradesco, do Itaú, do Santander, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, da mesma forma que nós nos mobilizamos muitas vezes para ir na porta do Banco Central, exigir a redução da Selic. Vamos fazer o mesmo movimento nesses bancos privados e principalmente nos dois bancos estatais, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Redução dos juros já.
para que o país possa reagir a toda essa pandemia de forma mais contundente, mais rápida. Nós precisamos garantir que as pessoas tenham direito à vida, que as pessoas tenham direito a se alimentar, a vestir, a morar. Mas com o sistema financeiro agindo dessa forma, tanto os empreendedores quanto o consumidor virou escravo do sistema financeiro. E os governantes se colocam dentro desse cenário como igual os banqueiros, né? Como grandes beneficiários dessa ciranda financeira. Então está na hora de nós exigirmos mais austeridades do governo em relação ao abuso do sistema financeiro. Não adianta a gente ficar falando de retomada, de economia, disso, daquilo, se nós não colocarmos o dedo na ferida. Nós só vamos voltar a movimentar a indústria, principalmente a pequena e média, que gera emprego. Empresas de alta tecnologia não têm empregabilidade. Ela tem valor agregado, mas a concentração de trabalhadores é muito pequena. Mão de obra intensiva, empresa pequena e média. E esse pessoal só vai conseguir continuar respirando se tiver uma oxigenação financeira. E isso só vai acontecer se o governo efetivamente colocar o dedo na ferida. O Congresso está sinalizando. Rodrigo Maia, 2 semanas, o Alcolumbre também, tanto a Câmara quanto o Senado, falou um pouco a respeito de um projeto que regulamenta o teto de juros do cheque especial e do cartão de crédito. Tem que rediscutir, tem que diminuir. Cheque especial, houve uma diminuição, mas é muito, 8% ao mês, é muito, é um absurdo. Isso é uma agiotagem oficial. É insustentável, nenhum país aguenta. E não dá mais para esperar que esse povo, esses banqueiros, tenham consciência. Não tem. Não tem. Eles se apresentam em algum momento para a sociedade, fazendo doação, com máscara, com equipamentos, utensílios para os médicos, tá certo? Dizendo que vai fazer uma linha de crédito especial para os heróis, né, dessa pandemia, que é toda essa equipe da saúde que está na linha de frente, fazendo doações para alguns governos, com alguns equipamentos, mas o mais importante, que é respeitar o país e a sociedade com juros justos, adequados, operacionalmente viáveis, isso eles não fazem. Mas nós temos que cobrar. Então, fica aqui o nosso alerta enquanto confederação. Recomendamos que todo o nosso pessoal, todas as nossas lideranças, a família química em especial, possa levar para a pauta de reivindicação, possa chamar a atenção da sociedade, colocar nessas campanhas salariais, tá certo? Redução dos juros imediatamente. Fazemos aí uma grande movimentação, como foi feita para a redução da Selic, tá? E fiquemos atentos. O governo traz aí uma possibilidade, que em algum momento isso foi visto como um golpe no FGTS, aquela questão da empresa demitir e contratar em seguida. Em vários momentos o governo agiu como fiscalizador, porque ele considerava que isso era um golpe no FGTS. A empresa, em conluio com o funcionário, mandava embora, o funcionário sacava o FGTS, 30, 40 dias depois ele era recontratado. Agora o governo oficializou. Essa prática que antes era prejudicial, era criminosa, agora o governo coloca como factível, que poderá ser utilizado. E aí tem um alerta. Nos dão mais uma responsabilidade, nós precisamos ter muita cautela. Poderá até haver a contratação, a recontratação com salário menor. Aí diz o seguinte: se isso tiver previsão em acordo com a convenção, com a participação do sindicato. Vocês estão recebendo um material, vai ser chamado a atenção do nosso povo. A recontratação ela pode acontecer de forma direta, mediante a manutenção do contrato anterior, nas mesmas condições. Pode haver redução? Pode, mas aí cai nas nossas costas esse processo, né? Então nós precisamos estar muito atentos, precisamos conhecer bem qual é a realidade, o que efetivamente está acontecendo, o que levou a isso. Mas é mais uma tarefa para nossas lideranças da família química, tá? Uma coisa que a gente vem falando desde o início:
não interessa o assunto, não interessa o que está sendo proposto pelo outro lado. O fundamental é que nós sempre estejamos presentes no processo negocial, estejamos na mesa de negociação, porque o sindicato não pode aceitar pacificamente ser excluído desse momento, tá? Importante e necessário para o trabalhador. O trabalhador não pode ficar sozinho numa negociação com o empregador. Tá? Então nós temos que nos fazer presente, nós temos que estar ali. É fundamental que as nossas lideranças tomem muito cuidado, tenham muita atenção no atendimento. Fundamental ter o zelo, né? A prevenção, a máscara, o álcool gel, o controle de temperatura. É fundamental a gente ter um controle de alguns dos sintomas que sinaliza a presença do Covid-19. Tá? Nós precisamos continuar perseverantes, mas nós temos família, nós precisamos continuar vivos para a gente continuar ajudando a nossa categoria. Então temos que nos prevenir, mas nós não podemos nos afastar dessa guerra. Nós precisamos estar ali, presente, de prontidão. Processos de negociação, negociações coletivas, manutenção de cláusulas sociais, cláusulas econômicas, custeio da estrutura sindical. Eu quero aqui dizer que é fundamental e importante que vocês também olhem efetivamente para a nossa realidade. A estrutura sindical, ela não é só o sindicato, ela precisa sobreviver como um todo, tá? Nós estamos num momento de muita necessidade dessa percepção e dessa unidade. Sindicato, federação, confederação e central. Nós precisamos estar juntos, precisamos estar irmanados. Nós precisamos nos posicionar de forma solidária. Então é fundamental que você, companheiro, dirigente do sindicato, participe, acompanhe, tenha consciência disso. Em todos os momentos, nós sempre tivemos uma estrutura sindical trabalhando firme. Agora, como sempre foi, porém hoje, mais do que nunca, a base que vai sustentar essa estrutura é você, sindicato. Mas você não pode virar as costas para a estrutura. Não pode. Nós precisamos enxergar que nossa vida, nossas representações é igual uma onda. Neste momento, o sindicato precisa ser solidário, precisa ter a responsabilidade, precisa ter a compreensão de que temos que estar fortalecidos. E fortalecer é pensarmos uns nos outros. Tá? Que Deus nos abençoe e nos proteja. Continuamos firmes na caminhada, continuamos aí entendendo que o melhor caminho é o diálogo. É fundamental que os sindicatos, federações dialoguem, estados com estados, que a gente possa mapear os setores econômicos e as respectivas regiões e vamos conversar com os sindicatos para que a gente possa ter uma proximidade maior em relação às cláusulas sociais e econômicas, porque às vezes dentro do próprio grupo econômico, em regiões diferentes, a gente acaba sendo conduzido para um processo de negociação com várias disparidades. Isso não é bom. É bom as organizações laborais dialogarem mais. E nós somos um elo de ligação. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Deixo aqui um abraço fraterno, em nome de toda a direção da nossa confederação.